Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de abril de 2021, são 8 horas da manhã. Vai tomar, diz Mainardi a convidado no Manhattan Connection na TV Cultura. Um dos convidados do Manhattan Connection nesta quarta-feira, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, foi xingado por Diogo Mainardi ao final da edição, recebendo um bip que cobriu a sua fala. Biden diz que racismo sistêmico atrasa Estados Unidos e pede restrição de armas. Senador diz que governo tenta intimidar CPI e relata ameaças pelo celular. O senador Otto Alencar disse hoje que o governo federal tem tentado intimidar a CPI. Luísa Trajano apoia taxação de fortunas, mas com reforma no imposto. Dona da empresa Magazine Luiza, Trajano afirmou em entrevista ao Metrópolis que é necessário um estudo do imposto de modo geral. No Congresso, Biden afirma que vai aumentar o salário mínimo dos Estados Unidos. Discurso de Biden é uma guinada à esquerda. Para o analista, além da economia e do campo social, o discurso pode ser visto também como uma tentativa de romper vários tabus nos Estados Unidos. Importação da vacina Sputnik foi recusada por precaução de gerente da Anvisa. Vacina da Pfizer chega ao Brasil nesta quinta, diz Ministério da Saúde. 7 em cada 10 brasileiros conhecem alguém que já morreu de Covid-19. CPI da pandemia vota hoje os primeiros requerimentos. Para jurista, produção de requerimentos da CPI no Palácio do Planalto é crime. Na CPI da Covid, senadores governistas protocolaram documentos que teriam sido elaborados pelo Poder Executivo e jurista ouvido pelo jornal afirma que a ação configura crime de responsabilidade. CPI da Covid ouvirá ex-ministros da Saúde. Na BBC News, CPI da Covid, as perguntas que devem ser feitas aos primeiros convocados a depor. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid deve começar a ouvir testemunhas na terça-feira, dia 4 de maio. Conforme já antecipou o presidente da CPI, senador Omar Aziz, a previsão é que o primeiro a comparecer ao Senado seja o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que deixou o governo em abril do ano passado por divergências com o presidente Jair Bolsonaro na atuação do governo federal no combate à pandemia. Depois de cogitar Bolsonaro fora do segundo turno, Kassab faz afago ao governo. O presidente nacional do PSD mandou o abraço sincero de um partido que quer ajudar ministra Flávia Arruda. Carrefour deposita de indenização para a viúva de Beto Freitas. O Carrefour depositou nesta quarta-feira 1,1 milhão para Milena Alves, viúva de Beto Freitas, assassinado na véspera do Dia da Consciência Negra em uma unidade do supermercado em Porto Alegre. CPI da Covid volta a se reunir nesta quinta-feira. Início foi marcado por trapalhadas do governo. Enquanto ministros disputam protagonismo e via judicial fracassa, aliados contestam a atuação do Palácio do Planalto. Documentos indicam que requerimentos na CPI da Covid foram produzidos no Palácio do Planalto. O Palácio Planalto aposta em ações diárias para abastecer governistas na CPI da Covid. Ministério Público Federal investiga Haddad e aliados por suspeita de improbidade administrativa.
O Ministério Público Federal decidiu abrir inquérito para investigar se Fernando Haddad e aliados cometeram improbidade administrativa. Novo Bolsa Família de Bolsonaro apenas recupera parte do poder de compra do programa com pagamentos congelados no valor desde que Bolsonaro assumiu. Reclamação de blogueiro bolsonarista contra o deputado Alexandre Frota chega ao STF. Ferocidade do vírus pegou todos de surpresa, diz embaixador da Índia. Defesa do governo na CPI da Covid mobiliza milícias digitais. Senadores da comissão dizem ter sido alvo de uma campanha orquestrada de ataques virtuais. Parlamentares recebem dossiês apócrifos contra críticos. CPI pode convocar Azevedo e Silva para explicar produção de cloroquina pelo Exército. Ciro joga balde de água fria em grupo de presidenciáveis ao agir como candidato. Almoço de Bolsonaro em São Paulo foi marcado na casa de Otávio Facuri, investigado pelo STF no inquérito das fake news. Justiça condena Estado a pagar R$2 milhões a homem preso 17 anos injustamente. Valor foi reduzido em relação à condenação de primeira instância. Homem foi preso no lugar de estuprador. Vacina da Universidade Federal do Paraná contra a Covid deve começar a ser testada em humanos no fim do ano. Governo Dória anuncia início da produção da Butanvac, a vacina nacional produzida pelo Butantan e que ainda não tem aval da Anvisa. Ministério Público Federal identifica a quebra de contrato da Covaxin e suspeita de favorecimento de Pazuello a essa empresa. Fornecedores de produtos de saúde calculam impactos da CPI da Covid. Alguns já buscam advogados e especialistas para eventuais danos de imagem. Fornecedores de produtos da saúde calculam impactos da CPI da Covid. Brasil deve ter menor crescimento entre as 10 maiores economias do planeta. Após fala de Guedes contra a China, chanceler age como bombeiro e conversa com o embaixador. Passaporte da vacina na Europa preocupa quem recebeu o Coronavac. O presidente da Comissão Europeia afirmou que passe só valerá para imunizantes usados no bloco. Em primeiro discurso no Congresso, Biden aposta em nacionalismo e força da classe média. Alckmin conversa até com desafetos de Dória em busca de candidatura ao governo de São Paulo. Esquerda tenta reduzir favoritismo de Bolsonaro em segmento evangélico para 2022. Auditora fiscal fica presa por 8 dias após denúncias de corrupção contra juiz do Rio Grande do Norte. Polícia Federal diz que não tem sala disponível e desmarca depoimento de Boulos. Ex-candidato a prefeito de São Paulo está sendo investigado por postagens sobre Bolsonaro no Twitter. CPI da Covid ouvirá Mandetta e Taixe na terça, Pazuello na quarta e Queiroga na quinta, diz presidente da comissão. Governo e aliados de Renan pedem moderação em CPI e senador avalia baixar o tom. Cacique Raoni vai participar de audiência no Senado sobre combate à Covid-19 pelos indígenas. Após convite de Dória, Luísa Trajano será membro do conselho da Fundação Padre Anchieta. E por fim, Aécio Neves quer adiar prévias do PSDB para 2022 e diz que momento é de buscar nome de consenso do centro. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.